Luísa, né? Vamos dar sequência aí nas nossas semanas, né? Agora a gente já está na semana 3, né? Do volume 3, né? No nosso terceiro bimestre, do ano de 2021. Então, eu aguardo, tá, gente, a atividade de vocês. Não desanimem, tá? O andar da carruagem está muito lento. Não vou pedir para vocês, né, aparecerem mais, não deixar para a última hora. A gente não vai poder ficar considerando mais agora, né, quase no final do ano, né, com muitos atrasos, né? E senão a gente não consegue, né, fechar do jeito que a gente tem que fechar. E não vamos ficar esperando, né, ver o que vai ser passado, né, o que vai dar de oportunidade, sendo que a gente está seguindo, né, num ritmo bacana, né, as questões ali estão bem tranquilas, né, e vamos ficar atentos, é só se organizar, né, respeitar os dias das postagens e ficar fazendo as atividades que dá certo, ok? E procurando a gente, óbvio, né, quando tiverem as suas dificuldades, criar esses hábitos que dá certo. Então, a gente vai dar sequência aqui ao tema, né, da urbanização, dos seus efeitos, né, que já estava sendo colocado desde, né, da semana 1, e ele retoma um pouco ainda nessas questões, né, colocando as mesmas situações, né, que a urbanização, a gente está falando aqui de uma urbanização moderna, né, ela se constrói ali, né, por meio do processo, né, da industrialização, né, que vai fomentar ali, que vai desenvolver mais atividade comercial, né, e que ela vai se dar principalmente, né, por meio dessa revolução industrial, que é quando você começa ali a criar novos recursos, né, que possibilitam o aumento dessa produtividade, né, e um avanço cada vez maior, né, das atividades ali de troca, né, de mercado, com essa, né, revolução que, para alguns autores, como Hobsbawm, né, vai colocar aí que se inicia, né, em 1780, né, para no século XVIII, né, por assim, né, a gente pode datar melhor, né. Quando a gente fala desse processo, né, a gente está falando também da construção de novos grupos, né, que vão surgindo como proletariado, né, que, como Karl Marx vai, né, orientar bem sobre isso, né, ele vai falar para deixar bem claro, ele vai se diferenciar ali esse proletariado, que é esse trabalhador ali dessas indústrias que estão surgindo, né, desse processo de urbanização moderna, né, no século XVIII na Europa, ele vai se diferenciar daqueles trabalhadores do período servil, né, na Idade Média, e do período ali, né, da escravidão, do processo ali, né, da antiguidade, né, embora a gente saiba que vai ser retomada a escravidão, né, na era moderna ali, que a gente está falando, né, que vai se perpetuar, inclusive, né, para além desse período, né. A gente está falando de uma mão de obra ali na Europa, mas a gente sabe que tinha uma mão de obra também utilizada para a Europa, fora da Europa, né, que era a mão de obra escrava, né? E a gente vou parar bem para pensar, né? Mas dentro desse contexto da urbanização na Europa, no século XVIII, a gente está falando desse indivíduo ali que se diferencia, né, do escravo, se diferencia do servo na Idade Média, por ser assalariado, né? Então, aí essa ideia de prole, né, de garantir ali, né, uma perpetuação ali desse indivíduo, né, por meio do seu salário, de garantir ali, então, portanto, a sua sobrevivência e, com isso, garantir descendentes e mais descendentes, para, assim, sempre ter uma mão de obra disponível, né? Porque a tendência era, nesse período, principalmente, é entender ali que aqueles que ficassem ali dentro dessa categoria do proletariado, dos trabalhadores, né, dos operários, a tendência era continuarem ali seus descendentes, né, como proletariados, como operários, né, e não ter essa perspectiva, né, de ascender socialmente, embora, né, tecnicamente essa sociedade capitalista seria uma sociedade que dá essa abertura, né, essa possibilidade, mas a gente sabe, né, ainda mais nesse contexto aqui do século XVIII, que isso não era tão viável, né, até mesmo pelos salários que eles ganhavam, né.
que era exatamente isso que eu estou colocando aqui para vocês, e que Karl Marx traz, né? Era somente mais para a subsistência, para a sobrevivência, né? Para eles conseguirem estar vivos para retornar ao trabalho e reproduzir ali, né? Por meio das suas descendências, né? Mais mão de obra. Então, fechando essas noções aqui, né? Que ele está colocando, a princípio aqui para a gente entender, porque aí ele vai fazer um gancho aqui mais para frente, né? De como esse processo de urbanização da Europa é um processo de urbanização no Brasil, né? Então, aqui a gente pode ver, né, que tem ele vai puxar algumas semelhanças, né? Como essa classe trabalhadora que tinha uma situação ali de vida, de condição de vida e de trabalho precárias, né? Então, eles viviam ali em regiões próximas às indústrias, né, que eram chamadas ali de cidades operárias, né, de cidades operárias, né, que era exatamente com esse intuito, né, de garantir ali uma maior proximidade da classe trabalhadora, né, do seu ambiente de trabalho. E que nesses ambientes, né, você via uma diferença, né, você não tinha ali ruas asfaltadas, não tinha nem ruas, né, não tinha canalização, né, do esgoto, né, nem nada, né, era tudo aberto, né, os lixos, a latrina, tudo era aberto, os dejetos, né, não tinha lugar para poder ser descartados, né, ficavam todos ali no meio da rua, né, e isso, inclusive, né, um outro autor que nós citado aqui, o Frederick Engels, né, que inclusive era um filho de um industrial, né, na época, que tinha uma das suas vamos dizer assim, filiais, né, na Inglaterra, né, e que ele vai, na verdade, né, ele não vai como industrial, né, não enxergar a situação da classe trabalhadora, né, ele muito pelo contrário, ele vai buscar enxergar a situação da classe trabalhadora, tanto que ele vai fazer um livro, né, para poder alertar ali, né, principalmente os alemães ali, né, de onde ele viu, sobre a situação ali, né, qual que seria essa tendência, né, de você ter ali de exploração do homem pelo homem com esse processo de industrialização pesado, né, que se impunha, né, no processo de urbanização, que obrigava os indivíduos a trabalharem naqueles ambientes, né, e se colocarem em situações desumanas, né. Então, ele trazia esse alerta, né, fazendo um relato por esse livro, a situação da classe trabalhadora, né, na Inglaterra, né, e ele vai exatamente descrever esse cenário que eu estou falando para vocês, né, de lugares sem asfalto, né, sem infraestrutura nenhuma ali de saneamento básico para os trabalhadores, né, exatamente para se destacar, para ver que ali realmente era uma região apenas da classe trabalhadora, né, aquela vila operária. Então, por que eles, né, estavam nessa situação, né, da onde eles estavam vindo, né? Aí ele vai retomar aquele processo, né, de êxodo, né, que foi ocorrendo e que se assemelha, né, ele vai deixar claro aqui também no Brasil, né, com relação ao Brasil, a única coisa que vai diferenciar ali desse processo de urbanização, industrialização na Europa aqui no Brasil, é que na Europa se deu muito anteriormente, né, vou observar ali no século XVIII, né, ali em pleno século XIX, você já tinha cidades ali, né, na Inglaterra, né, metrópoles ali, né, com 2 milhões de indivíduos ali morando, né, você vê como que a população se concentrava muito nessas cidades, né, onde se dava esse processo de urbanização maior, né, de industrialização, quer dizer, maior, né. Então, e foi um processo ali muito anterior, né, do que no Brasil, que a gente vai ver pelo material que o processo de industrialização no Brasil, ele se deu de forma tardia, né, no século XX, né, e na Europa você teve um processo, né, mais paulatino, né, foi gradual, né, com alterações ocorrendo aos poucos, né, naquele processo de saída ali da manufatura, né, com o trabalho artesanal, e aos poucos ali desenvolvendo mecanismos, né, para chegar ali à máquina a vapor, para chegar ali, né, a máquinas a ferro maiores e gigantes, né,
que precisasse de menos mão de obra para poder ali agilizar, né, acompanhar a máquina, né, e não mais o homem, né, trabalhar, mas acompanhar a máquina, né, e vai se dar aos poucos esse processo, já no Brasil não, né, ele se dá de forma tardia e por isso muito rápido e sem muito, de fato, um investimento contínuo, né, e a gente vai ver que, embora, né, essas diferenças, né, os efeitos são muito iguais também, né, dessa questão de você ter a classe trabalhadora num ambiente ali separado e por exatamente ser da classe trabalhadora, então ter uma infraestrutura escassa, né, ou inexistente, né, que garantisse ali uma condição, né, digna de vida, né, e isso vai também caracterizar, né, a situação da classe trabalhadora no Brasil também, né. Então, esse processo do êxodo, né, que forma ali, né, esse proletariado, que na verdade seriam aqueles antigos camponeses, né, que tinham ali as chamadas terras comunais, né, muitos deles, eles trabalhavam na terra para os nobres, né, e ao mesmo tempo, né, naquelas épocas onde não havia nenhum trabalho com a terra, né, muitos deles, né, eram artesãos, né, desenvolviam o seu trabalho no seu ambiente mesmo doméstico, de casa, né, como a gente falou no outro vídeo, né, e só que aos poucos, né, você passa a ter ali, com o desenvolvimento dessa industrialização, né, uma tomada, né, que o Engels também vai comentar, né, que até a Rainha Elizabeth, naquela época, não é nessa mesma Rainha Elizabeth na Inglaterra de hoje, que ela viu ali, né, impactou, né, o que mais impactou para aquele processo de urbanização era exatamente a quantidade de mendigos na rua, né, de pessoas ali que não tinham onde morar, né, e sendo que o processo anterior do processo de urbanização, de industrialização, era o contrário, né, a vida no campo daqueles indivíduos, você não via pessoas ali jogadas, né, sem um local para morar, né, elas tinham ali o local onde elas moravam, no mesmo local onde elas trabalhavam, né, seja na terra ou como artesãs, né, e você, dentro do processo de urbanização, já não tem isso mais, né, já não tem esse espaço mais para esses indivíduos morarem, né, a não ser esses espaços precários, ainda quando, né, todos conseguiam, né, adentrar, né, ainda corria o risco daqueles que não conseguissem espaços no mercado de trabalho, nas indústrias, né, eles eram submetidos a trabalhos forçados, né, nas chamadas casas de trabalho, workhouse, né, que colocavam ali eles realmente em regime de trabalho forçado, né, e aqueles que se debandavam, né, e não conseguiam ali trabalho, ou então não eram, né, vamos dizer assim, acolhidos, né, nessas casas, né, se tornavam ali criminosos, né, assaltantes, né, e ainda levavam punições ali, né, era uma casa ferro e fogo, literalmente, né, para poder diferenciá-los, né, enquanto criminosos. Então, era uma situação totalmente precária, né, para a vida, né, desses indivíduos que até então eram aqueles antigos camponeses, né, que tinham terras ali comunais, que além daquela terra que ele trabalhava para o nobre, ele tinha um espaço ali, né, onde outros camponeses que trabalhavam outros, né, para outros nobres, né, poderiam ali, né, cultivar algo também, né, para o seu uso, né, e perdem isso, né? Porque você passa a ter ali uns nobres, né, fundiários, chamados gentes, né, que começam a ter, né, comecem mais poder ali, né, frente ao parlamento, né, ao Estado. Então, começa a se criar leis que garantem, né, que essas terras, elas possam ser ali plantadas, né, e sejam convertidas para criação de ovelhas que vão ajudar ali no abastecimento, né, das indústrias têxtil, né, das indústrias de tecido que estavam se desenvolvendo aos poucos ali na Inglaterra, né. Então, você tem esse processo também, né, de segregação que ele comenta aqui no texto,
Ou seja, segregação, lembrando, né, que aquele processo de separação, de você diferenciar ali e utilizar os espaços, né, os espaços onde você tem maior condições de infraestrutura precárias, né, aí você está demarcando que são espaços ali onde residem a classe trabalhadora, os pobres, da classe trabalhadora que a gente fala, que são aqueles que vivem do seu salário, né, que trabalham para o, né, que tem que trabalhar ali, né, garantir por meio do seu salário, sua sobrevivência. Então, quando a gente pensa, né, nesses espaços que contribuem ali para reproduzir essa desigualdade, né, já que a gente vai ver, né, igual eu comentei para vocês, que foi um processo tardio, né, a industrialização aqui no Brasil, né, se inicia no período aqui da Era Vargas, né, que você tem a chamada substituição de importações, que é quando você passa a ter ali um projeto de fazer com que o próprio país, o Brasil, consiga produzir até então produtos ali que eles tinham, que a gente só apenas comprava de fora, né, que a gente não produzia nós mesmos, né. Então, como peças, motores, né, para veículos, né, o nosso próprio combustível, né, a gente hoje tão rico, né, de ser tão rico em petróleo, né, assim, querendo ou não, por mais que teve todo aquele escândalo com a Petrobras, mas a Petrobras tem lucros ali bilionários, né, e ainda assim, nesse período inicial de Getúlio Vargas, você não tinha, né, nem a produção dessa fonte de energia do petróleo aqui no Brasil, né, focado, né, a gente refinava ali, comprava óleo que outros países refinavam. Então, assim, foi um processo, né, que teve que se dar desde a base, né, a gente teve que pensar ali de setores mais estratégicos, né, que eles chamam aqui de transformação. Eu teria que, pelo menos, ter condições de produzir aquilo que era o básico, né, como as máquinas, as peças para fazer as máquinas, né, produzir ali, então, portanto, as fontes nossas de energia, né, por meio do petróleo ali, né, então é trabalhar então nesse setor do petróleo, da siderurgia, né, da petroquímica, né, das hidrelétricas principalmente, né. Então, o processo ali nessas políticas aí que o Vargas vai trazer, né, desenvolver esses setores, né, vai garantir, então, portanto, esse processo que a gente viu ocorreu na Europa, né, do êxodo rural, da busca do povo, né, de procurar esses ambientes onde você estava tendo ali outros setores desenvolvendo por meio da indústria, então, portanto, uma ampliação aí das possibilidades de local de trabalho, né. Então, você passa a ter ali, nos anos 50, principalmente, né, esse movimento muito grande, né, porque até então a gente tem aí o sino grifado, né, que você tinha até os anos 40, né, 80% da população brasileira vivendo no campo, né, e então, exatamente porque você ainda tinha um processo muito fraco ainda desse processo de urbanização, né, e ele se dá de uma forma muito maior, esse êxodo rural, nos anos 60, quando você passa a ter um processo de mecanização, né, de utilizar as máquinas muito maior, muito mais pesada, né, no âmbito rural também, quando você tem toda uma política pesada, principalmente no período da ditadura, de mecanização do trabalho no campo, né, e que faz com que essa população saia cada vez mais também do campo, né, e acabe indo morar em regiões ali, né, onde que não tenha um processo ali de venda regularizado, né, que seja taxado, né, e que tenha ali, né, impostos a ser cobrados pelo uso do terreno, que acabam impedindo que muitas pessoas tenham condições de comprar, né, em locais regulares, fazendo com que elas busquem ali, então, portanto, habitar locais que não sejam regularizados, né? Então, você tem a lei ali, né, chamada Estatuto da Cidade, que eu já citei também, que fala que você tem, que não pode ser habitado, né, não pode ser usado regiões pantanosas, né, com solo muito ali úmido, né, exatamente pela falta de condições ali estruturais, né, aquele ambiente não suporta construções ali, né, e afeta também o meio ambiente também, né, que são regiões ali importantes, né, para manutenção ali, né, da vida natural. Você tem ali toda uma ideia de que não pode também fazer em locais de grande declive, né,
acima ali de 30 graus, né, de declive, né, porque pode gerar todo aquele processo de assoramento, né, de queda da terra, né, e de soterramento, igual a gente vê inúmeras vezes, principalmente quando tem épocas de chuva, infelizmente, né, várias casas que são soterradas, né. Então, assim, esse processo, né, acaba fazendo com que essas pessoas busquem esses locais que exatamente são vistos como locais que não deveriam ser voltados para habitação. Então, por isso que eles não são taxados, né, não são cobrados impostos, ali, porque são regiões que não deveriam ser habitadas, né, e acabam sendo habitadas por uma região que é mais, de maior, fácil recurso ali, né, já que são locais exatamente não são feitos para serem habitados. Então, eles não são valorizados, então eles não vão ser habitados ali por construções caras em que eles não possam pagar. Então, aí eles vão e buscam realmente, de fato, né? Aí na cidade, a gente passa a ter ali todo um processo também de movimento da própria população. A gente tem ali fraquíssimas políticas habitacionais, né, até os anos 90, né? E, inclusive, as primeiras formas né, digamos assim, de política habitacional foram feitas pela própria população de moradores da favela no Rio de Janeiro, que se unem e ajudam uns aos outros a construir ali as suas casas, né, bem nos morros, né, exatamente onde você tem maior índice de declive, né, que deveriam ser locais que não poderiam ser habitados, né, por residências, etc. Mas são, infelizmente, né, a única forma que o povo tem de ter ali garantido seu direito à habitação, né? Então, essa é a importância da formação dessas associações de moradores que vão começando a surgir nesse processo dos anos 90, 2000, que vão trazendo ali, né, esses outros movimentos que vão se respaldar no movimento Sem Terra, que é um movimento, né, de trabalhadores sem teto, aqui no Brasil também, né, que vão lutar por esse, tal como, né, os sem terra lutam, né, por um pedaço de moradia para a população no ambiente urbano, né. Então, aí a gente vê, né, todas essas diferenças, né, e como o povo começa a criar novas formas de garantir, né, uma maior visibilidade por meio desses movimentos, dessa necessidade, né, que não é atendida para a classe trabalhadora nas cidades. Né? Aí eles não é destinado ali em regiões dignas, né, de moradia, mas sim de trabalho. Né? Eles têm que se organizar ali para viver próximo ao trabalho, né? Pegar aquelas regiões ali, porque a gente tem os grandes centros urbanos, se a gente for pensar igual Belo Horizonte também, você teve ali um planejamento no centro, o surgimento de BH se deu com o planejamento somente da região central, e as regiões ali periféricas eram regiões que não seriam ali contempladas por nenhum planejamento, né? Seriam mais regiões ali rurais, né? E que acabaram sendo habitadas ali por aqueles trabalhadores que construíram essas cidades, né? E como foi também em Brasília, né? E foram habitando ali ao redor desse centro, né? Que foi planejado, mas acabou que como, né, para ficar mais próximos dos locais de trabalho, então eles foram aos poucos, né, a classe trabalhadora, né, foi tendo que habitar ali cada vez próximo ao centro, por isso que a gente tem muito essas cenas, né, de bairros ali nobres, ao mesmo tempo aqui, né, nessa figura, né, bairro nobre, ao mesmo tempo, né, habitando, né, ocupando o mesmo espaço ali de um bairro periférico, né, de uma favela, e exatamente por isso, porque os centros eles foram somente desenvolvidos ali no início da construção das cidades, das grandes capitais, como o caso de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, né, e você não teve um desenvolvimento daquele centro. Então, as regiões do centro ali que não tiveram nenhuma organização foram sendo tomadas pela classe trabalhadora, né, e que conseguiu avançar ali sobre aqueles centros em busca ali de estar mais próximos, né, dos locais de trabalho, né, e isso fez com que você tivesse, né, esse contraste bem nítido, né, entre os povos e aquela elite, né. Então, aí, ele vai falar o tempo todo nessas atividades exatamente isso, né, nessas questões. Esse contraste ali, né, entre as favelas, né, que exatamente são fruto do quê? É isso que essa primeira questão está falando. Exatamente desse processo todo que a gente está falando, né? Desse não planejar ali da construção das cidades. Se planejou ali os centros, mas não se planejou ali a sua expansão, a expansão desses centros, que acabaram sendo tomados, né, por essas
moradias irregulares ali, né, que foram pegando as regiões que não tiveram esse planejamento ali inicial, de ruas, né, de atendimento de serviços, como saneamento, né, e aí vai. E o processo, né, lógico, né, de busca de locais onde tivesse trabalho, né, se deu muito mais pela indústria, né, pelo processo de indústria. Então, isso aí está bem claro, né, na questão 1 do que seria. Na questão 2 ali, ele está trazendo um texto que vai exemplificar e mostrar ali para a gente o que seria essa segregação né, que foi falado no conteúdo, né, essa separação ali, né, e a condição que cada um tem, né, por habitar espaços, né, uns habitam espaços desvalorizados, outros valorizados, né, e com a dificuldade que esses que ocupam espaços desvalorizados têm de se deslocar, né, e se submetem no meio do caminho, né, a tudo quanto é tipo de coisa, né, inclusive ali de serem assaltados no meio do correr risco de ser assaltados ali dentro do ônibus, né, sendo ali, vivendo ali, né, pequenos crimes ali, né, com os indivíduos que vão lá, pensam somente em si, né, e por uma atitude, às vezes, de indignação, mas que não faz nenhuma diferença, né, porque só afeta aqueles que estão ali pagando para utilizar aquele ônibus, e enquanto isso tem uns ali subindo pela catraca sem pagar, né? Mas querendo ou não, estão cometendo um crime ali, né? São atos que não mudam, né? Podem ser ali uma forma de reivindicar, mas não mudam, né? Porque não afeta tão diretamente aqueles que estão lucrando ainda assim com aqueles milhões que estão ali pagando, né? E seguindo a lei. E são submetidos, então, a essas várias situações, né? E a questão 3, dos processos que a gente comentou aqui agora, né, de você deixar bem claro ali, né, aonde se concentra a renda, né, que é um desses locais aqui onde você consegue ter ali um ambiente que é produzido todo para esses indivíduos que têm condição de pagar, que mostra exatamente que são alguns que têm ali recursos para garantir ali um local com infraestrutura, um local fechado, com segurança, com domínio fechado, com, né, alarmes, todo um sistema de segurança, e que tem ali tudo muito perto, ali, né, quadras, né, o lazer dele está lá perto, né, tem piscinas e etc. Então, é isso que ele está ali apenas, né, ilustrando, na verdade, né, com essas atividades, essas questões que já foi discutido ali, né, desde a semana 1, na verdade, né. Então, é isso. Dúvidas, me procurem. Tchau.